Oi, meus amigos. Estamos aqui para mais uma aula de anatomia humana. O tema de hoje será articulações. É um tema bem complexo e eu peço bastante atenção para essa aula. Bem, primeira coisa é a definição de articulação. O que é uma articulação? É todo o conjunto de partes moles e duras que servem como meio de união entre dois ou mais ossos, tá? União entre dois ou mais ossos é a parte mais importante dessa definição, tá? Definição de articulação, essa é a parte mais importante, que é a união entre dois ou mais ossos. Bem, podemos classificar as nossas articulações em articulações estruturais e funcionais, ok? Então vamos ver didaticamente como que é essa classificação. Primeiro, as articulações estruturais. Elas se caracterizam pela presença ou não de um espaço entre os ossos que se articulam. Então depende de espaço articular entre os ossos. Então nós temos nessa classificação, quanto à estrutura dela, as articulações fibrosas, as cartilaginosas e as sinoviais, ok? Em relação à classificação funcional das articulações, tem a ver com o grau de movimento que elas permitem. E aí elas estão classificadas em sinartroses, anfiartroses e diartroses. As sinartroses são articulações imóveis, as anfiartroses apresentam um pouco de mobilidade e as diartroses, elas são extremamente móveis. Então vamos falar agora da sinartrose. Bem, na sinartrose, o que se interpõe entre os ossos é tecido fibroso e apresentam muito pouca ou nenhuma mobilidade. E aí, dentro das sinartroses, nós temos as suturas, as gonfoses e as sincondroses. O que são cada uma? As suturas, elas são encontradas entre os ossos do crânio e são unidas por tecido conjuntivo fibroso, como por exemplo a sutura coronal. Então coloquei aqui, ó, nós temos aqui uma representação de uma sutura, ó. Aqui, ó. Essa é a sutura. Pode ver, ó, que os ossos eles estão unidos, e aqui tem uma representação que eu coloquei como se fossem um zíper, né, ou um fechecler, ó. Eles estão assim dispostos, ó, formando uma sutura, ok? O outro tipo, né, são as gonfoses, que é uma articulação fibrosa onde um pino ajusta-se a um soquete. E o exemplo dessa articulação do tipo gonfose é a do dente, que está inserido na nossa osso do maxilar, né, superior e inferior, ou na mandíbula ou na maxila. As sincondroses é uma articulação cartilaginosa, apresenta uma cartilagem hialina, tá, bem fina, que pode ser substituída por osso. Exemplo é a articulação entre uma costela e o osso externo. Então, esse tipo de articulação onde tem uma cartilagem hialina, ela é uma sincondrose. Então aqui, ó, nós temos cartilagem interpondo dois ossos, ó. Esse aqui seria a costela, essa parte mais escura, e aqui o osso externo. Então pode ver que entre esses dois ossos, costela e o osso externo, nós temos essa cartilagem aqui. Então aqui, ó. Então essa é a sincondrose. Temos
as anfiartroses, que já é uma articulação que apresenta uma mobilidade discreta. E para esse tipo de articulação, a anfiartrose, temos dois tipos, que são as sindesmoses e a sínfise. O que são cada uma? Na sindesmose, existe maior quantidade de tecido fibroso que em uma sutura. Porém, isto permite uma certa mobilidade, ou seja, não é igual aos ossos da cabeça, onde é zero mobilidade, mas ela tem um pouquinho mais de tecido fibroso que vai permitir um pouco de mobilidade, que é no caso do exemplo, é a região distal da tíbia e da fíbula. Ó, tíbia, que é o osso da nossa perna, e a fíbula, que também é o osso da nossa perna, porém aquele mais fininho. Então nós temos aqui, ó, essa articulação. Ó. Vê que tem muitos ligamentos que permitem um pouco de mobilidade. Temos a sínfise, que é uma articulação cartilaginosa onde a conexão é feita por um disco largo e plano de fibrocartilagem, que é o caso da sínfise púbica. Então aqui nós temos a sínfise púbica, onde é o encontro dos dois ossos do pubis. Então nós temos aqui, ó, um disco de cartilagem unindo esses dois ossos. Tá? Aqui é um exemplo. E aqui é a foto da sínfise púbica. Agora vou falar das diartroses ou articulações sinoviais. São articulações que têm ampla mobilidade, tá? São livremente móveis. Tem várias formas e permite diferentes movimentos. Essa é a articulação mais complexa que nós temos. Então nós temos articulações sinoviais planas, do tipo gínglimo, do tipo trocoide. Temos articulações em sela, esferoide e elipsoide. Então eu vou falar sobre cada uma. Então nós temos elas em destaque, né? A plana, gínglimo, trocoide, em sela, esferoide e elipsoide. Mas quais são as características de uma articulação sinovial ou de artrose? Então, nós temos aqui, ó, essas articulações, por serem tão complexas, elas possuem vários elementos que é importante falar. Então nós temos cavidade articular presente nessa articulação, coisa que nas outras não tinham, uma membrana sinovial. Essa membrana sinovial aqui, ela é protetora, nutridora e também produz esse elemento aqui que é o líquido sinovial ou sinóvia, que tem uma função de lubrificação dessa articulação, já que ela produz muito movimento. Também tem os discos cartilaginosos. E essa articulação, esse tipo de articulação possibilita muitos movimentos. Então nós temos aqui, ó, a cavidade articular, é tudo isso aqui, ó, contido nessa articulação, né? Então isso é uma cavidade articular. Aqui, ó. Esse aqui é o joelho. Então isso aqui é a cavidade articular. Tudo que está dentro da cavidade articular é a articulação do joelho, que é uma articulação extremamente móvel. Temos os meniscos, que são discos cartilaginosos importantes para uma articulação sinovial. Por quê? Porque eles diminuem o impacto desse osso com esse osso. Então são verdadeiros amortecedores naturais que nós temos. Aqui, ó, isso aqui é o joelho aberto, né? Nós podemos ver aqui cartilagem articular no fêmur, e aqui na tíbia, no platô tibial, encontramos os meniscos, ó. Então os meniscos são assim, ó. São verdadeiros discos amortecedores. Bem, a articulação sinovial, ela pode ser simples
onde existem apenas dois ossos envolvidos, que é o caso do ombro, ou pode ser uma articulação composta, onde envolvem 3 ou mais ossos. E como exemplo nós temos o cotovelo.